primeiro ponto que precisa ser abordado é a questão demográfica. Para a compreensão da formação da sociedade mineira é fundamental compreender que existia um grande fluxo imigratório desde do achamento das primeiras catas auríferas na década de 90 do século XVII até a segunda metade do século XVIII. Muitas pessoas se deslocaram de todas as partes do Império para a região aurífera. Muitas delas por conta própria, levadas por questões míticas até, lendárias, histórias fantásticas acerca da facilidade de se encontrar o ouro. Dizia-se que bastava se baixar no rio, catar a areia das estradas e você encontraria ouro. A gente sabe que nunca foi tão fácil assim e na verdade esse ouro de aluvião também acabou muito rapidamente. Mas essa noção ela perdurou durante todo esse processo, todo esse fluxo imigratório. Muitas pessoas vinham por conta própria de Portugal, de outras regiões do Brasil, e muitas pessoas, a sua maioria, vinha em condições de escravizado da África, trazidas num tráfico que foi muito intenso, provavelmente um dos momentos de maior introdução do trabalho escravo oriundo da África no Brasil. Isso tem um papel fundamental na formação cultural, tanto do Estado mineiro quanto, na verdade, na cultura do Brasil como um todo. Isso tem um papel muito relevante no processo da conjuração mineira e da formação da sociedade mineira. E o fato é que no ano de 1702 estima-se que existissem de 2 a 3 mil moradores na região das Minas, e no ano de 1770 se estimava a presença de 300 mil habitantes nessa mesma região. Isso é um aumento populacional de mais de 100 vezes em menos de 70 anos. Existem questões problemáticas com esse número. A primeira delas é o seguinte: esse número está fazendo referência direta simplesmente às pessoas que viviam no que eram os assentamentos oficiais, no que eram as vilas fundadas pela coroa. Essas eram as pessoas que estavam sob controle direto de instituições oficiais. Mas a gente sabe que os povos originários que estavam à margem disso, num amplo processo de extermínio, que também foi dos mais graves da história do Brasil, sem a menor dúvida, e os quilombos, as comunidades de resistência quilombola, que também foram presentes durante boa parte desse período, muito intensamente, assim como atividades de mineração ilegal e todo tipo de trabalhos não sujeitos à supervisão direta da coroa. Eles passavam muitas vezes de lado dessas contas. Então, muito provavelmente não existia tão pouca gente no começo e provavelmente existia ainda mais gente no final. Mas esses números são suficientes para dar uma ideia do boom populacional que existiu durante o século XVIII. Essas pessoas chegavam em Minas Gerais, algumas em condições terríveis, para trabalhar de graça, ser escravo, trabalhar em condição de escravizado como cativo nas minas. Outras pessoas chegavam com ideais de enriquecer e prosperar economicamente. Então isso traz uma sociedade com uma caracterização extremamente variada, apesar de ser extremamente estratificada e nem um pouco democrática, como muitos tentaram fazer parecer por muito tempo. A sociedade mineira ela é muito plural desde o início. Existem pessoas que têm condições e realidades completamente diferentes. E o que acontece com isso? Primeiramente, para terminar essa questão demográfica, falar um pouco da questão das comunidades de resistência quilombola. São dois fatores importantes a ser abordados nesse tema. O primeiro é o seguinte: as condições dos escravizados nas minas eram terríveis. As condições dos escravizados em qualquer lugar eram terríveis, mas nas minas, principalmente na segunda fase da exploração aurífera, que deixou de ser de ouro de aluvião e passou a ser em minas da forma como a gente conhece hoje em dia, embaixo da terra e tal. Essas pessoas que estavam sujeitas à escravidão, elas
viviam muito pouco tempo, em condições péssimas, de forma que fugir para muitas pessoas sujeitas à escravidão era uma necessidade, muito mais do que uma faculdade, do que uma escolha. Era muito simples. Se você continuasse trabalhando naquelas condições, você morreria em pouco tempo. Então, se você quisesse ficar vivo, de alguma forma você deveria buscar se livrar daquela condição. E o modo óbvio de fazer isso era a fuga em grupos organizados para os que tinham condições físicas e materiais de fazer isso. O segundo fator é a maior circulação de dinheiro em espécies. Né? A gente estava falando de ouro, a atividade central dessa região era o ouro. Então, apesar de, em termos gerais, a economia da região aurífera nunca ter, por exemplo, representado maior relevância do que a economia açucareira do Nordeste, mas existia muito mais dinheiro em circulação. Então, era mais fácil que uma pessoa em condição de escravizado tivesse acesso a pecúnia ou a ouro do que, por exemplo, alguém que trabalhasse nas lavouras de cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Então, existia ao mesmo tempo uma necessidade de escapar daquelas condições de servidão, aquelas condições de escravização terríveis, e existia também uma possibilidade maior de amealhar recursos nesse sentido. Então, obviamente, a resistência quilombola ela se observa durante todo o período que a gente está abordando aqui, de forma que esses números de vilas e assentamentos nunca condiziram com a realidade, porque se sabe hoje que algumas comunidades quilombolas chegavam a ter 500, às vezes perto de 1.000 habitantes, que era muito mais do que a maior parte das vilas nesse período tinha. Então, assim, ainda que não se comparasse a população de uma cidade relevante como Mariana era na época, ou de uma vila relevante como Ouro Preto, mas eram sim contingentes numéricos expressivos. E é difícil saber as práticas desses quilombos, por serem comunidades, cada uma tinha sua própria constituição, né? Sua própria constituição no sentido de os grupos que a compunham, as regras, a língua falada, tudo isso é difícil e muito específico. Mas o fato é que é uma resistência que se observou durante todo o período. No caso dos grupos de povos originários, a história é um pouco diferente, porque o que acontece desde o primeiro momento é um processo de extermínio sistemático dessas populações, e chega ao ponto de se considerar que simplesmente não existiam mais grupos originários demograficamente relevantes no final desse período. Na verdade, o que se observa é que, em geral, é muito provável que parte desses grupos tenha aderido à resistência quilombola e participado diretamente desses grupamentos de quilombos. Então, na verdade, não é que os índios tenham sido completamente varridos, mas a sua organização ela precisou ser adaptada no sentido de manter a existência realmente. Então, são complexidades, mas precisavam ser abordadas. Agora vamos passar uma questão econômica, como já falado, a maior circulação de capital ela se encontrava na região das Minas, comparada com qualquer outra região do Império, talvez. As pessoas estavam tirando dinheiro da terra, né? Você está falando do período mercantilista, apesar de já ser o final dele, mas ainda era uma lógica mercantilista, e a gente sabe que uma das características do mercantilismo é o chamado metalismo. Nessa fase muito menos, mas sim, o ouro ainda representava o dinheiro. Em algumas regiões do Brasil, o ouro ainda hoje representa dinheiro. Então as pessoas estavam retirando pecúnia da terra. Então é de se imaginar que era muito mais fácil que pessoas que em outras regiões do Brasil, com a maior concentração de capital na mão dos grandes produtores, tivessem acesso à pecúnia. Na região aurífera era muito mais difícil de se evitar. Então
irmandades como a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, a Irmandade de Santa Ifigênia, que ainda hoje existe e é muito forte. Elas mostram que até mesmo escravos, pessoas em condição de escravizados, elas tinham acesso à capital. Elas tinham, muitas vezes, elas contribuíam diretamente, financeiramente à igreja. Então, assim, não era uma região, não era uma sociedade democrática, como já falado, mas era uma sociedade que o dinheiro circulava, né? Então as pessoas estavam em condições de fazer coisas que as pessoas em outras regiões do Brasil não estavam na época, apesar de, mais uma vez, o ouro nunca ter sido, de fato, o nosso produto mais relevante em nenhum momento da história. Mas o dinheiro circulava mais nessa região. Então, a estratificação social era muito grande, mas existia um intercâmbio maior entre as classes do que em outras áreas do país. A Confederação Mineira, nesse sentido, traz a relação de um alferes, que é um oficial de baixa patente, com, por exemplo, o ouvidor da comarca, né, que é uma posição que, entre locais, era das mais altas. Então, isso mostra que existia um intercâmbio entre classes sociais que possivelmente era maior do que em outras regiões da colônia, apesar de que essas pessoas não estavam, e de maneira nenhuma, em pé de igualdade. Tiradentes e Tomás Antônio Gonzaga, eles não eram parte de uma mesma classe social, eles não foram tratados da mesma forma pelo Poder Judiciário, de forma nenhuma um via o outro como igual, mas eles tinham contato, eles tinham conexão, coisa que em outras áreas do Império era inimaginável. Então, são questões que devem ser refletidas nesse sentido. Uma coisa não quer dizer que é uma sociedade democrática, mas é uma sociedade em que as classes sociais tinham mais contato uma com a outra, sem sombra de dúvida. E isso desde sempre foi visto como algo problemático pela coroa. A coroa não queria nobres, ainda que de baixa fidalguia, tendo contato direto com oficiais de baixa patente, com comerciantes. Então, a região das Minas sempre foi vista como uma região propensa a rebeldias, né? Usando um termo terrível, mas, enfim, dotado de bastante significado. Então, a questão da estratificação social, ela reflete uma perspectiva que é muito interessante da história colonial brasileira, que é observar o nível de sofisticação de determinadas sociedades através da arte. Eu acho isso muito interessante. Quando você observa Salvador do século XVII, do final do século XVI, a presença de elementos artísticos, arquitetônicos, pintura, escultura, até mesmo de poesia, em Salvador do século XVII, ela é incomparável à produção artística do restante do Brasil na época, ou do que era o Brasil na época, que não era Brasil, mas enfim. De certa forma, a condição técnica, a expressão é difícil de analisar, mas a condição técnica dos forros das igrejas, da arquitetura de Salvador na época, mostra a diferença da sociedade dessa cidade para as demais, né? Mostra que era realmente, vamos dizer assim, o ponto central cultural desse período. Assim como o Rio de Janeiro no século XIX é incomparável a outras cidades do Brasil no mesmo período, quando você observa a arquitetura, quando você observa o que se produziu com pintura, teatro, música e tudo mais. O Rio, ele destoa completamente do restante do Brasil nesse período. A mesma coisa se observa em Vila Rica. Durante o século XVIII, existem indícios de que a condição técnica, artística que se desenvolvia lá era muito sofisticada para os padrões da época. Sofisticada como a Europa? Provavelmente não, mas existe uma expressão do barroco mineiro que mostra que existiam condições técnicas e culturais propícias ao desenvolvimento de arte de grande sofisticação. A gente tem a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Ela é
oprime em todos os sentidos, né? Tem um mural da Assunção de São Francisco na frente, que é uma coisa impensável, um trabalho impensável sem as condições técnicas necessárias, ainda nos tempos de hoje. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que existiam ferramentas disponíveis, existia uma cadeia de produção disponível, existia um conhecimento técnico que mostra o que era uma sociedade sofisticada do ponto de vista cultural, artístico, intelectual. A gente não estava falando de coisas primitivas, de cópia das coisas da Europa, como a gente consegue observar, por exemplo, aqui em alguns momentos da história artística de Olinda, por exemplo. É possível perceber que, na verdade, é uma forma de copiar a arte de Portugal, em alguns momentos. Essa expressão do barroco mineiro do século XVIII, ela mostra uma sociedade que ela produzia para si, né? Isso é muito, se a sociedade produz cultura para si, quer dizer que existem estratos sociais que eles estão preparados a absorver, a consumir aquela cultura. Então isso demonstra uma sofisticação do ponto de vista artístico, no mínimo. Então essa ideia que a gente tem como o sertão do Brasil atrasado nessa época, a praia era a civilização e pretende era sua barbárie, essa noção ela não condiz com esse citado grau de sofisticação da produção artística de Vila Rica no período. Eles são muito orgulhosos lá até hoje do primeiro teatro, se não me engano, da América Latina, não sei assim, enfim. Então existiam peças e era uma sociedade que, desse ponto de vista cultural, ela era ímpar no período em termos de produção artística, de poesia, de tudo. E essas pessoas, elas... Isso é importante para compreender o processo da Conjuração, porque muitos dos personagens centrais da Conjuração, eles estão ligados diretamente a questões culturais. Eles, de certa forma, compartilhavam de ideais artísticos, principalmente na área da poesia, mas não só. Então, assim, além disso, isso mostra sim que era uma sociedade sofisticada, que era uma sociedade que se encontrava na vanguarda no período. Ainda que, mais uma vez, não na vanguarda como Paris ou Madrid, mas em termos de Brasil era uma inquestionável vanguarda. Na perspectiva da administração colonial, eu vou dividir o vídeo em duas partes e a próxima parte ela vai demonstrar essas questões oficiais, a estratificação administrativa e como isso, a tributação e como isso também é uma causa relevante do processo da Conjuração.